Convido a igreja a abrir em 2 Reis. Segundo livro dos Reis. Não é segunda, é no masculino, né? O segundo livro. Neste livro, segundo livro dos Reis, nós vamos ler no capítulo 2, a partir do verso 23. O segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 23. Capítulo 2. Segundo Reis, capítulo 2, verso 23. Vamos dizer assim a palavra do Senhor. Então Eliseu partiu dali para ir a Betel. Estando ele a caminho, os rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: suba, seu careca, suba, seu careca. Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos, os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque, despedaçaram 42 deles. Dali Eliseu foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Irmãos, esse texto talvez é pouco explicado, eu não vou expor ele todo, eu já expus esse texto aqui na igreja, lá na primeira igreja, mas eu quero começar ele como uma introdução. Por que esse texto talvez quase não é pregado? Não é interessante que parece um juízo muito grande de Deus, da parte do Senhor? As pessoas zombou da calvície de Eliseu, e por causa disso Eliseu vai lá e amaldiçoa aqueles jovens. 2 ursas sai do campo, mata aqueles jovens. Fala assim: nossa, mas parece ser um juízo muito sério de Deus, porque chamou ele de careca. 2 ursas saem do bosque, né? 2 fêmeas saem lá e devoram aqueles quase 42 jovens, né? Quase 40 jovens, 42 na verdade deles, e eles morrem. Bom, nós temos que entender o contexto desse texto, porque que ele está aqui. Eliseu está substituindo o profeta Elias. Elias tinha sido recentemente levado numa carruagem de fogo aos céus. Elias foi das poucas pessoas que não experimentou a morte. Sabia? Só Elias e Enoque não experimentaram a morte física. Até o nosso Senhor Jesus, Salvador, experimenta a morte física, mas Elias e Enoque não. Só esses 2 casos na Bíblia, de pessoas que não experimentaram a morte física. E aqui Eliseu está substituindo Elias. Tanto é que nos versos anteriores aqui desse capítulo, quando fala de Elias elevado aos céus, a partir do verso 9, no mesmo capítulo 2, quando Elias é levado aos céus, os discípulos de Elias queriam saber onde estava o corpo dele. E eles voltam para Eliseu e falam: Eliseu, eu quero saber onde está o corpo de Elias. Aí Eliseu falou assim: não procure que você não vai achar. Mas de tantos discípulos insistir, Eliseu deixa eles procurar o corpo. Passou 3 dias, eles voltaram, não achou o corpo de Elias. Aí Eliseu falou: está vendo? Eu falei que vocês não iam achar. E aí agora ele está substituindo o profeta Elias, e era uma responsabilidade muito grande. Gente, imagina, Elias faz o fogo descer do céu, Elias enfrenta os profetas de Baal, Elias enfrenta Acabe, o rei, Jezabel. Elias tinha um grande currículo, e para enfrentar os desafios que viria diante de Eliseu, eram desafios muito grandes. E aqui começa o seu ministério, e ele começa exatamente saindo de Jericó. Se você ler nos versos anteriores, do verso 19 ao 22, ele está na cidade de Jericó e ele está partindo para Betel. Por que ele está indo para Betel, irmãos? Porque Betel era o centro da adoração dos reis. Betel era um local que precisava da exortação de Deus. Betel estava se corrompendo. A palavra Betel significa casa de Deus. Lembra de Jacó, quando ele tem aquele sonho, né? Ele chama aquele lugar de Betel? Pois é, aquele sonho que ele teve é o lugar, Deus está aqui nesse lugar, a casa do Senhor, o Senhor está presente aqui no nosso meio, por isso chama-se Betel. Então ele está indo para lá, só que no caminho, uns rapazes saem da cidade de Jericó e vai zombar dele. Ou seja, no caminho de Jericó para Betel, os rapazinhos saíram da cidade de Jericó e começou a zombar dele. E qual foi a zombaria que eles estavam dizendo? Suba, seu careca, suba, seu careca. A calvície aqui de Eliseu pode ter 2 fatores. O primeiro é genético, onde os judeus são calvos, mas a maioria dos judeus não são calvos.
A calvície no meio judaico, ela na verdade é até rara. Então, é muito provável que na verdade Eliseu aqui estava sendo calvo por um voto que ele fez a Deus. Antigamente as pessoas raspavam sua cabeça por um voto. Então a probabilidade da calvície de Eliseu aqui ser um voto é grande. E é interessante que o cabelo no Antigo Testamento simbolizava força. É só a gente lembrar da história de Sansão. Então quando eles zombavam de Eliseu dizendo suba daqui seu careca, está dizendo assim, olha, sai daqui seu careca, você é um fraco, você não tem força, né? O cabelo quer dizer vigor, então eles estavam falando, você não tem força, você não tem vigor, você não tem poder, você é um fracote. E mais na frente a gente vê exatamente o oposto, né? Que a partir de Eliseu, Deus faz grandes coisas, ursas saem do bosque e matam quase 42 deles. Então, aqui na verdade eles estavam zombando primeiro da fraqueza dele, e não só essa zombaria. O profeta Eliseu simbolizava o próprio Deus. Irmãos, quando os reis falhavam, quando os sacerdotes falhavam, o que Deus fazia? Levantava profetas, reis. Quando Deus estabelecia reis, era da sucessão, da linhagem. Deus ia lá e ungia um rei. Foi assim com Saul, foi assim com Davi, foi assim com Salomão. O próprio Deus usava profetas para ungir reis. Então os reis vinham. Sacerdote era também da linhagem de Arão. Os sacerdotes eram estabelecidos por aquela linhagem. Só que quando os reis falhavam, ungidos por Deus, quando os sacerdotes falhavam, vindo da linhagem de Arão, acontecia o quê? O profeta era levantado. E aí sabe o que era interessante? O profeta vinha de uma linhagem não, talvez nobre, não conhecida até. O profeta era levantado por Deus do nada, entre aspas, tá, irmãos? Porque Deus levantava alguém e ia corrigir a nação. Por quê? Quando o sacerdote falhava, o rei falhava, Deus precisava levantar profetas. E aqui o profeta Eliseu é levantado em meio ao caos. E ao caos aqui, irmãos, de apostasia, ao caos onde a idolatria estava até mesmo institucionalizada no meio do povo de Israel. Ou seja, o profeta Eliseu, que não estava ali para brincadeiras, ele estava exortando os reis, estava exortando exatamente aqueles reis maus, né? E os sacerdotes que haviam falhado, portanto, Eliseu é levantado nesse contexto. E quando aqueles jovenzinhos falam assim, suba seu careca, o verbo subir aqui no hebraico é o mesmo que elevou Elias aos céus. Quando aquela carruagem de fogo chega e leva Elias para o céu, ele subiu aos céus. Aquele verbo ali, o subir aos céus, é o mesmo verbo aqui. Em outras palavras, aqueles jovens estavam falando o seguinte: suma daqui, Eliseu. Assim como o profeta Elias foi elevado aos céus, assim como Elias sumiu do mundo, suma também daqui, vá embora deste mundo, não nos atormente. E quando aqueles jovens irmãos fazem zombaria da calvície de Eliseu, não era zombaria simples, eles já haviam apostatado da fé, eles já haviam percorrido um caminho de apostasia em Israel, eles já estavam na verdade apostatando daquilo que era de Deus. Conforme eles então zombavam o profeta Eliseu, não era só da calvície, era da sua fraqueza, era do seu testemunho, era de alguém do próprio Deus sendo levantado. Era como se os jovens chegassem aqui na igreja e começassem a zombar das coisas do Senhor. Falar assim, ô pastor, some daqui, você não tem que estar aqui nesse mundo, morra, vá embora deste mundo, não nos atormente com essa pregação, não nos atormente com essas palavras. Quando as pessoas fazem aquela zombaria das coisas de Deus, já viram isso muito, né? Nas simbologias hoje do movimento progressista pelo mundo, tem atacado igrejas, fisicamente mesmo, incendiando, pichando, entrando nos cultos, fazendo a zombaria. É aquele tipo de zombaria que nós estamos falando, biblicamente falando. É uma zombaria das coisas do Senhor. É interessante que a própria NVI fala suba, ela fala suma, né? Fuja daqui. Então Eliseu vira para trás, ele viu os rapazinhos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Essa maldição aqui é mais ou menos aquelas maldições imprecatórias que os salmos usam. Os salmistas fazem muito isso, né? Falam assim, Deus, julga a minha causa, traga juízo sobre essa nação, sobre esse povo que zomba do Senhor, que zomba das coisas de Deus, que desprezam o povo de Israel, que são os nossos inimigos. Então, esse tipo de maldição é essa maldição imprecatória. E aí a gente vê que duas ursas fêmeas, né, saem do bosque e despedaçam 42 deles. Quando fala 42 deles, irmãos, aqui há um aspecto do texto que a gente pode pensar
em graça e misericórdia. Mas você pode passar assim, pastor, mas como que graça e misericórdia? 2 ursas saiu e despedaçou os jovens. Quando fala 42 deles, aqui é uma inferência que eu vou fazer. Eu não estou forçando a interpretação do texto, mas é uma inferência. A inferência de que o número talvez era maior. Por que eu disse? Quando eu falo 42 deles, pode ser que havia um número maior, porque eu posso dizer o seguinte, olha... Vamos supor que nesse salão hoje tenha 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 contando comigo. 16 pessoas. Dessas 16 pessoas, eu digo, olha, no culto estava presente 16 pessoas, sendo 3, 6, vamos pôr aí 9, sendo 9 delas mulheres. Quando 42 deles são atacados, eu entendo que o número pode ter sido maior, onde 42 deles foram atacados. Se no nosso culto aqui hoje tem 16 pessoas presentes, sendo 8 delas mulheres, é que provavelmente há mais pessoas. Então, qual que é a graça, misericórdia que Deus pode ser manifestada nesse texto? Deus é justiça, Deus é juízo, mas Deus também é misericordioso. Deus usou essa forma imprecatória de que Eliseu fosse usado pelo Senhor para que aquelas ursas destruíssem 42 daqueles jovens, 42 deles, significa que Deus estava estabelecendo o juízo de Israel, mas havia tempo para arrependimento. Talvez, se 2 ursas atacaram 42 deles, alguns deles fugiram, porque o texto começa, uns rapazinhos, não fala o número, fala do número dos que morreram, mas não fala o número do que iniciaram a zombaria, falam a uns rapazinhos zombavam dele. Então, é provável que esse número seja maior. E talvez os que escaparam, irmãos, tiveram tempo para se arrepender. Tiveram tempo para ver que o caminho que eles estavam percorrendo era de apostasia. Pode parecer um juízo duro, irmãos. Mas imagine, irmãos, pessoas que estão lá fora, que podem sofrer um juízo muito mais sério de Deus, que é a morte eterna. Imagine, nós estamos aqui, aí a pregação vai começar agora, do domingo de manhã, sobre arrependimento. Nós estamos aqui, nós temos a oportunidade de ouvir que ainda dá tempo de arrepender. Nós podemos ser daqueles que estão, talvez, no caminho de apostasia, mas há tempo para arrependimento hoje para mim e para você. Por quê? Porque a apostasia não começa do dia para a noite. Ninguém cai em adultério do dia para a noite. Ninguém rouba dinheiro da igreja do dia para a noite. Nenhum pastor fecha igreja do dia para a noite. Igrejas na Europa não fecham do dia para a noite. Igrejas no Brasil não fecham do dia para a noite. Caminhos de apostasia podem ser trilhados, e eles são trilhados ao longo do tempo. E eu já citei essa ilustração aqui para vocês, que é aquela do sapo, né? Se você coloca o sapo na água gelada, ele pula imediatamente. Se você coloca o sapo na água fervente, ele vai pular imediatamente. Mas se você coloca um sapo na água natural, vai esquentando progressivamente, vai esquentando paulatinamente, ele morre cozido sem saber. Ele é morto e ele é, vamos dizer assim, assado, né? Cozido sem sequer ele possa perceber. Portanto, o alvo que a gente tem que falar nessa manhã é sobre arrependimento. Nayana, eu não sei se eu pedi para você projetar, eu pedi? O alvo de hoje, que é sobre arrependimento. Isso, estudo sobre igreja, né? Nós vimos os vários alvos. É o alvo número 9, eu não coloquei, né? Não? Então desculpa. Irmãos, o alvo de número 9 é nós vivermos uma vida de arrependimento. Esse é o alvo de número 9 como igreja. Portanto, se no alvo número 8, volta aí, Nayana, no número 8, que a gente estudou semana passada. Se o alvo número 8 é conhecer a Deus e viver por meio da ortodoxia, ou seja, a gente viu que a palavra ortodoxia, retidão, uma reta vara, uma reta medida, uma régua correta. Isso é a palavra ortodoxia. O que é ortopraxia? Uma reta prática de vida, uma retidão na forma como eu estou vivenciando a palavra. Então, a ortodoxia nada mais é do que a pregação correta, a pregação reta e fiel da palavra de Deus. Se nós estamos vivendo a ortodoxia das Sagradas Escrituras como única regra de fé e prática, nós vamos agora viver uma vida de retidão. Como? Por meio do arrependimento. É o alvo de número 9.
Então eu convido você a meditar a partir desse texto aqui de 2 Reis, como a gente vive uma vida de arrependimento, irmãos. Como é muita informação, a ideia não é só passar informação. O meu desejo é que essa pregação seja para trazer arrependimento para mim e para você. Gente, o que esfria a igreja é pecado. Sério. O maior motivo de uma igreja esfriar é pecado. Pecado porque não está pregando a palavra de Deus direito. Pecado porque não está vivendo a palavra de Deus que está sendo pregada, às vezes de forma correta. Pecado porque você está ouvindo uma coisa, mas vivendo outra. Não há um motivo maior de um fechamento de uma igreja senão pecados. Pecados no meio do povo. Pecado. E você já parou para pensar naquela frase? Eu não tenho nada do que me arrepender. Já viu essa frase? É uma frase cotidiana. É uma frase comum. É uma frase que você ouve. Eu não tenho nada do que me arrepender. Pois é, irmãos, essa frase nasce no coração de Satanás, no coração do maligno, no coração dos demônios, no coração de toda hoste maligna. Essa frase nasceu: eu não tenho nada do que me arrepender. É como se você pensasse assim: eu não tenho nada do que fazer diferente, eu não tenho nada do que revisitar o meu passado. Tudo que eu fiz, eu faria novamente. Tudo que eu fiz no meu passado, eu repetiria. É isso que você pensa? Pois se essa é a sua frase, irmãos, você tem duas opções na vida somente. Ou você continua grudado nessa frase, agarrado nessa frase, abraçado nessa frase e vai morrer no inferno como os mundanos. Ou você sim tem muita coisa do que você se arrepender. Sim, você precisa se arrepender, abrir mão dessa frase e, pelos méritos de Cristo Jesus, compreender que você sim necessita de muito arrependimento. Por que essa frase é maligna, irmãos? Por diversos motivos. Primeiro, porque ela coloca você numa posição arrogante e soberba. Quer dizer, tudo que você fez até hoje foi certo. Tudo que você fez até hoje foi correto. Você foi uma pessoa que tomou só decisões acertadas. Isso significa colocar-se no lugar do próprio Deus. Quando você diz que não tem nada do que se arrepender, irmãos, qual que é aquele versículo que vem à nossa mente? Que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, se você diz essa frase, e você concorda com essa frase, e você vive essa frase, você está se colocando no lugar de Deus. Eu vou trocar de microfone porque a pilha está acabando. Portanto, obrigado, Fernando. Se você diz essa frase, você está colocando no lugar do próprio Deus, que não tem do que se arrepender, mas a Bíblia diz que só Deus é aquele perfeito que não mente e não tem do que se arrepender. Segundo aspecto, se você concorda com essa frase, você, irmãos, assume um compromisso inabalável, de mãos dadas, coligadas com o erro. Porque todos nós sim temos alguma coisa para nos arrepender, claro. E quando você diz essa frase, eu não tenho nada do que me arrepender, e você está abraçado com a ideia secular, e eu volto a dizer, quando o secularismo entra na igreja, irmãos, quando essa frase está no meio da igreja e as pessoas estão vivendo ela, quando essa frase está no meio da igreja, as pessoas estão concordando com ela, estão concordando com o mundo, e eu volto a reafirmar, e não importa o quão repetível seja, o mundanismo entra na igreja, não é só quando tem só luz na igreja, não é só quando a igreja está pintada de preto, não é só quando as pessoas se vestem de forma inadequada, não é só quando as pessoas estão xingando no trânsito. O mundanismo entra na igreja, como frases como essa fazem parte do coração e da mente de crentes. Portanto, se você tem um compromisso com essa frase, você tem um compromisso de mãos dadas, coligadas com o erro. Significa que você continua apegado ao erro e não abre mão dele. Por fim, essa frase não é só você quer ter o lugar de Deus. Essa frase não apenas mostra que você está coligado com o erro, mas essa frase mostra uma pessoa orgulhosa, não humilde, que você é superior aos outros,
que você não mudaria uma vírgula de nada do que você fez, mostrando orgulhoso a sua altivez de espírito. Mas a palavra de Deus diz que Ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, verso 6. Portanto, se você é um crente salvo em Cristo Jesus, você tem que aproveitar e reviver, irmãos, o sentimento de arrependimento. Irmãos, talvez você já conheça essa frase, você conhece essa palavra, você conhece, na verdade, a necessidade do arrependimento, mas eu te faço uma pergunta muito séria e honesta: como tem sido a sua vida de arrependimento diante de Deus? Não tem como a gente avançar como igreja aqui nesse lugar sendo plantada, se você não se arrepender. Não tem como a gente viver uma vida de igreja sendo plantada, estabelecida, se a sua vida não for de arrependimento. Isso é muito sério, isso é muito sério. Porque as pessoas podem ter um conhecimento a respeito do pecado e do arrependimento, mas, em primeiro lugar, as pessoas não têm chamado o que é pecado de pecado. Essa semana eu vou compartilhar com vocês um vídeo, já está lá no TikTok. Eu não era muito adepto ao TikTok não, mas ele tem me incentivado a produzir alguns vídeos curtos. E se os adolescentes estão vendo coisas estragadas no TikTok, vamos entrar com bênção lá, né? É igual política, né? A gente rejeita a política, mas a gente tem que colocar homens de Deus lá, homens sérios, que vão governar a nação, biblicamente falando. Portanto, então, o TikTok é a mesma maneira. A gente sabe que tem muita coisa ruim, tem muitos vídeos errados, muitos vídeos até semi-pornográficos, mas então é lá que a gente tem que estar, é lá que a gente tem que ser sal e luz. Mas abrindo parênteses, voltando aqui, né? Eu gravei esse vídeo, vou passar para vocês no particular, como eu já tenho feito. E as pessoas, em primeiro lugar, por que elas talvez estão com dificuldade de entender pecado e arrependimento? Porque elas não têm chamado o que é pecado de pecado. Vou dar um exemplo aqui: procrastinação. Você não ouve muito essa palavra na internet? Eu sou um procrastinador. Aí vai lá, as pessoas falam de procrastinação. Irmãos, procrastinação pode estar escondendo um pecado na sua vida, que é o pecado da preguiça. E as pessoas então, modernamente, na internet, usam o nome bonito de procrastinação. Não, eu sou um procrastinador por nascença. Não, eu procrastino tudo. Não, irmão, pode ser preguiça. E talvez a gente só lembra de pecado de adultério, pecado de roubar dinheiro, pecado de mentira, e esquece do pecado da preguiça, que as pessoas estão dando um nome bonito de procrastinação. E eu estou falando aqui, irmãos, de pregadores reformados, bíblicos, sérios, como por exemplo, não sei se você sabe, mas teve um irmão que ele foi disciplinado na sua igreja porque ele era duro demais com as pessoas. Um pastor muito conhecido da internet foi disciplinado por causa da dureza do coração dele em relação a lidar com o rebanho de Cristo Jesus. Ele foi, na verdade, disciplinado por sua igreja porque ele estava não sendo manso e humilde de espírito. E que bênção! Porque eu só vejo o pastor ser disciplinado porque adulterou, eu só vejo o pastor ser disciplinado porque roubou o dinheiro da igreja, eu só vejo pastores disciplinados por causa de bebida alcoólica, mas eu não vejo pastores ser disciplinados por muitos outros pecados, como este, por exemplo. Ou como o pecado, por exemplo, do poder, que muitos pastores querem dominar o rebanho. E um texto de 1 ou 2 Pedro, agora se eu não me engano, fala exatamente isso, que os pastores não podem ser dominadores de rebanhos, mas quantos pastores querem exercer o poder? Eu já falei para vocês aqui, pastores usam o nome de Cristo, usam o nome da igreja, usam o nome de fachada para ter o seu reinado pessoal, reinadinho próprio. Então eles usam os irmãos do louvor, do data show, os diáconos da igreja, para construir um império pessoal, onde ele vai ganhar muito dinheiro, onde o nome dele vai ter notoriedade, onde ele vai aparecer na internet, onde ele vai ter pessoas para comandar aquele mini reinado dele pessoal aqui na terra. Pecado. Mas as pessoas, perguntam quantos pastores estão sendo disciplinados por esse pecado que eu acabei de citar. Que eu saiba, nenhum. Ou talvez esse irmão que foi disciplinado, que também queria exercer poder e domínio, né? Mas quantos pastores aí, irmãos, eu estou falando de igrejas reformadas, talvez presbiterianas, que estão exercendo domínio sobre as ovelhas, oprimem o povo e não estão sendo disciplinados. Ou outro pecado, como o do burnout, um nome muito conhecido. E aí você vai no psicólogo, você vai no psiquiatra,
E você fala assim: ô psicólogo, eu acho que eu estou com síndrome de burnout. E o que é o burnout, irmãos? Nada mais é do que um pecado escondido do não descanso, quebra do quarto mandamento. A gente fala novamente sobre não mentir, a gente fala novamente sobre não adulterar, a gente fala novamente sobre não roubar, mas e o pecado de não guardar o dia do descanso? Por que pastores não estão sendo disciplinados por esse pecado? Por que talvez você, membro da igreja, não está sendo disciplinado por este pecado? Você só é disciplinado se você adulterou, se você mentiu, se você não sei o quê, mas você deveria estar sendo disciplinado se você não está guardando o dia do Senhor. Portanto, irmãos, a síndrome do burnout, essa síndrome que as pessoas têm dado, nome, na verdade, é um pecado escondido de quebra do quarto mandamento do Senhor. Portanto, a falta de arrependimento é porque nós estamos dando nomes bonitos ao pecado, mas a Bíblia fala que é pecado. E por que a gente não chama de pecado? A gente chama de doença, a gente chama de síndromes da vida moderna, a gente chama de, qualquer nome bonitinho que um psicólogo pode dar. Eu não sei, irmãos, qual que é o nome bonito que eles estão dando, mas são pecados. E eu poderia falar de transtornos de ansiedade. Não, você não é ansioso não, você está tendo um transtorno. Irmãos, ansiedade é pecado, precisa de arrependimento. Ansiedade é falta de confiar em Deus. Ansiedade é você querer fazer tudo do seu jeito, do seu braço, na força do seu querer, à sua maneira, sem consultar a Deus e sem depender do Senhor. É pecado sim. E você, a primeira coisa que você pensa, ao invés de confessar o seu pecado, é ir no psicólogo. Eu não sou contra os psicólogos. Eu acho que Deus deu uma graça comum a estes irmãos, a essas pessoas sim, de tratarem algumas síndromes de fato, que às vezes pode ser hormonal, às vezes pode ser física mesmo. E eu não estou negando a sabedoria dessa ciência, eu só estou dizendo que a gente está tratando tudo no psicólogo, tudo no psiquiatra, e não chama pecado de pecado. Ansiedade é pecado, procrastinação, que é preguiça, é pecado, burnout, que é a quebra do quarto mandamento, é pecado, e tudo isso a gente está dando nomes bonitos, sociedade moderna. Então, por que nos falta arrependimento? Voltando, porque nos falta dar nome ao pecado. Segundo, por que talvez a gente tenha arrependido pouco? Porque, irmãos, os pecados têm se amontoado. Tem um pregador que diz que um pecado nunca vem sozinho, ele sempre vem acompanhado. E aqui é um texto bíblico que a gente já ouviu muito, e esse texto bíblico, preste bem atenção no que eu vou falar, você já ouviu isso em alguma pregação. Fala que um abismo chama outro abismo, já viram isso? Significa que quando você comete um pecado, vem outro pecado e que vem outro pecado. Mas aquele texto, naquele salmo, não está falando de pecado. Quando ele fala que um abismo chama outro abismo. Aquele texto não está falando disso. Mas a gente não pode negar que o pecado traz consequências. E essas consequências podem ter desdobramentos. Portanto, não use aquele texto para falar que um pecado chama outro pecado. Mas de fato, isso é verdade, que quando você pega, traz consequências. E essas consequências podem sim ser crescentes, avolumar-se como uma bola de neve. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você não está satisfeito com a sua esposa. Você não está satisfeito com o corpo dela. E você peca cobiçando outras mulheres. Ao não estar satisfeito com a sua esposa, você chega irritado em casa, porque a sua esposa talvez não é tudo aquilo que você queria. E você irritado em casa, irrita a sua família, e aquela irritação na família traz um caos familiar. Você briga com a mulher, briga com o filho, briga com o cachorro, não faz os deveres de casa, e aí vai se acumulando algumas consequências. Ou a mentira. Você mente, e porque você mentiu, você precisa corrigir aquela mentira com outra mentira. E de repente aquela mentira que foi somada a uma outra mentira que tem que ser corrigida no passado, de repente causa um prejuízo e você tem que agora correr atrás para consertar tudo isso. Então, irmãos, não só a gente não está chamando pecado de pecado, esse foi o primeiro ponto da falta de arrependimento nosso, como nós temos sim um amontoado de pecados. Um pecado dando a mão ao outro e sendo acumulado. Irmãos, eu só estou na introdução, nós vamos ter que deixar essa pregação muito para o domingo que vem, tá? Porque não vai dar para terminar tudo hoje. Mas o terceiro aspecto do que a gente tem se arrependido pouco, meus irmãos, é porque isso tem nos cegado. E aí vem um pouquinho da palavra que a gente começou hoje falando de 2 Reis.
O pecado tem cegado essas pessoas e eles têm cometido sucessivos pecados. E aqueles pecados têm trazido dureza de coração para as pessoas. Então ela acha que o pecado não vai ter consequência, mas vai ter, porque é um cartão de crédito. Você viu quando você vai gastando o seu cartão, você fala, nossa, mas minha fatura veio tão alta. Aí você tem que conferir item por item para saber se é aquilo mesmo você gastou, se alguém não clonou seu cartão, se eles não estão fazendo cobranças indevidas, mas você vai ver, eles têm razão mesmo, a minha fatura veio essa. Eu vi esses dias um meme interessante no Instagram. Os vendedores da loja tinham condição de gastar nas próprias lojas lá de sapatos, né? As lojas que eles mesmos vendem, né? Então você é um vendedor, você podia ir lá comprar sapatos e tal. Aí eles faziam um balanço anual. Aí a pessoa falava assim, eu acho, ela segurava uma placa com o valor que ela gastou, mas ela não via a placa dela. Ela falava assim, eu acho que esse ano eu gastei aqui nessa loja em sapatos tantos mil. Aí ela falava, quando ela virava a placa, era um número muito diferente do que ela pensava. Mas o que mais me encabulou foi uma menina. Ela falou o seguinte, eu gastei aqui nessa loja esse ano 5 mil reais. Quando ela virou a placa, ela tinha gastado quase 19 mil reais. Quase 19 mil em calçados só naquele ano. Gente, 19 mil é quase que um carro, né? Um Celta aí de algum ano. Uma boa moto, uma moto zero. 19 mil reais. O pecado é assim. O pecado a gente vai passando aquela fatura do cartão, vai achando que nada vai acontecer com a gente, vai achando que está tudo bem, mas o nosso coração vai esfriando. E com o passar do tempo, conforme a gente viu esse texto de 2 Reis, o nosso coração esfriou, a gente nem percebeu que o nosso coração está frio. Aí a igreja fecha. Aí os irmãos não vêm mais no culto. Aí os irmãos não querem estar congregando, porque o coração foi esfriando aos pouquinhos, mas graças a Deus porque você está aqui hoje. Você sabe por que você está aqui hoje? Porque você tem que dar um passo a mais de não esfriar. Você ter vindo a esse culto esta manhã, você deu um passo a mais para não esfriar na fé. E eu vou usar a última ilustração para esse ponto, dizendo o seguinte, é mais ou menos como um check-up. Você come açúcar hoje, nada vai te acontecer. Mas você come açúcar amanhã, você come açúcar depois da manhã, e você toma uma Coca-Cola, e você come doce, igual eu, gosto muito de doce. Quando chega lá no final do ano, você vai fazer um check-up, o que acontece? Níveis altos de triglicérides, glicose altíssima no sangue, porque foi um acúmulo ao longo do tempo. Então, irmãos, muito mais do que eu pregar sobre arrependimento, qual que é o meu desejo essa manhã? Você chorar pelo seu pecado. Você não sair apenas com conhecimento intelectual. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você precisa entender essa palavra, é verdade. Existe uma ordem da salvação, que ela é discutida no meio reformado, até pessoas sérias, mas eu gosto dessa ordem que eu vou te falar agora. A ordem da salvação vem primeiro pelo ouvir da pregação da palavra de Deus. Você entende a palavra, essa palavra desce ao seu coração, você tem a capacidade de crer com a sua mente e sentir no seu coração e confessa com seus lábios para gerar arrependimento. Portanto, fé vem primeiro antes de arrepender. Você ouviu a palavra de Deus que foi pregada, você entendeu essa palavra, agora está na hora de você se arrepender. E o que é o arrependimento, irmãos? Chorar, lamentar, clamar terrivelmente pela cegueira e dureza do meio do seu coração. Porque, irmãos, nós temos a tendência de esfriar mesmo. Nós temos a tendência de não nos arrepender mesmo. Nós temos a tendência de achar que tudo que a gente está fazendo está correto, está certo, mas não é isso. E a palavra arrependimento vem de uma palavra grega chamada metanoia. O prefixo meta, que significa com, ao lado de ou depois. E noia significa, na verdade, uma forma verbal do substantivo que, na verdade, significa mente. Então, a gente usar as duas palavras, metanoia, meta é com, ao lado de, depois de, e mente, significa a mente depois. Não é estranho isso? A mente ao lado. O que significa isso? Não é estranho se a gente traduzir ao pé da letra? Mas significa nada mais do que aquilo que talvez você já sabe que é depois de mente, depois de uma mudança, depois de uma mente mudada, depois de uma mente transformada. Por isso que quando a gente fala que arrependimento é metanoia, que é mudança de mente, é isso que eu estou fazendo com vocês. Eu estou pregando
para que você entenda intelectualmente, tenha o culto racional, como é que Paulo diz em Romanos capítulo 12, para que você se arrependa. Portanto, agora a bola está com você. Agora a bola está comigo. Porque a palavra de Deus é essa faca de dois gumes que ela prega para quem ouve e ela prega para quem está falando. Portanto, essa espada de dois gumes que é capaz de dividir juntas e medulas, alma de espírito, que é capaz de dividir eu e você, na verdade, que eu estou falando e você que está ouvindo, é o nosso papel agora, irmãos. Não apenas compreender essa palavra intelectualmente, mas o que você vai fazer com ela? O que você vai fazer com ela agora? O que você vai fazer com ela quando você sair da igreja? O que você vai fazer com ela por toda a sua vida cristã? Porque todos os alvos que nós estamos estudando aqui é para a sua vida cristã. Lembra que eu coloquei cada um desses alvos, e hoje era para ter colocado o alvo de número 9, eu não coloquei, mas semana que vem a gente coloca, que a gente vai continuar esse assunto. O objetivo é que a nossa vida não se transforme numa anarquia espiritual. O objetivo é que a gente não relativize tudo. E qual que é a outra frase mundana que está em voga aí, irmãos, que a gente adota muito aqui no nosso meio da igreja? Eu espero que não seja a nossa, né? Que não seja adotada no nosso meio. Que é aquela palavra do que tem, pastor? Que tem? Ou então, tanto faz, pastor. Caminhando já para o encerramento, irmãos, nós vamos ter um tempo aqui para a gente orar. A gente não pode sair com essa palavra só mentalmente, a gente vai ter que buscar o arrependimento. São quase 10 para as 11. Eu quero que você entenda o que é o tanto faz. O tanto faz é mais ou menos o seguinte. Vou pregar aqui para pessoas maduras, tá, irmãos? Todos aqui nós já temos uma caminhada de fé cristã. Então, talvez eu faça até esse corte no YouTube para não me comprometer muito. Mas o que eu quero dizer com vocês? Biblicamente falando, nós não podemos provar que algumas coisas é realmente pecado. Biblicamente falando, nós não temos como provar que algumas coisas, algumas práticas são anticristãs. Vou te dar um exemplo: fumar. C.S. Lewis fumava. Charles Spurgeon, os príncipes dos pregadores, fumava. Lutero, irmãos, consumia bebida alcoólica. E aí você pode dizer assim, pastor, então Jesus morreu na cruz para que eu não fumasse mais? Jesus morreu na cruz para que eu não bebesse mais? Sim e não. Sim, porque Jesus te libertou de qualquer vício. Mas não, porque não é só isso. Isso é muito pouco. Entende? Portanto, irmãos, para pessoas maduras, se eu fosse falar para você assim, fumar é pecado? Não. Mas por que eu não fumo? Porque pode estragar minha saúde. E se eu quero usar a minha saúde para glorificar a Deus, para ter mais tempo de vida nessa terra, servindo a Deus. Eu quero ter mais tempo de vida aqui nessa terra com saúde para servir ao próximo. Eu quero ter saúde para ter mais tempo com Deus, com a minha família, servindo ao Senhor nessa terra. Por isso eu não fumo. Entende? É algo maior. Eu não fumo, irmãos, porque eu posso, na verdade, dizer o seguinte: eu não estaria glorificando a Deus fumando, porque se quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Eu não fumo porque eu escandalizaria o outro. Não é verdade? E porque se, sei lá, eu gosto de fumar, se eu tenho esse desejo, se eu tenho essa vontade, e você desejaria fumar, você não deveria por amor ao outro. A gente fala, pastor, mas eu não tenho que fazer pensando no que o outro pensa. Sim e não, porque você sim. Paulo exorta que você deve abrir mão sim da sua vontade por causa da consciência fraca do outro, então você não deveria fazer isso. Mas eu estou aqui me espelhando nos reformadores, eu estou aqui me espelhando em Charles Spurgeon, estou aqui me espelhando em C.S. Lewis, sei lá, acho que se eu não me engano, Huckmacher também, eu posso estar enganado de Huckmacher, mas não vou citá-lo aqui, senão eu posso cometer um equívoco. Mas o fato é, irmãos, que você não deveria fumar por causa da consciência do outro sim, e por causa da glória de Deus, porque fumar vai te impedir de você glorificar a Deus de várias maneiras, tendo mais saúde, tendo uma vida melhor, não ferindo a consciência do outro. Isso vale, irmãos, até para tatuagem, isso vale, sei lá, para você beber, você entende? Não é pecado ter tatuagem? Claro que não, mas de repente, por causa da consciência do outro, você abre mão. Portanto, irmãos, e aí por que eu estou dizendo isso? Porque são essas pequenas coisas que vão entrando na mente dos crentes, que vão fazendo com que nós relativizemos tudo. Vai chegar uma hora que tudo vai ser relativo. E nós vamos tentar usar a justificativa para tudo. Para tudo.
Eu vejo pastores tentando justificativas para o adultério. E eu falo assim, lembra daquela reportagem lá do Fantástico, se não me engano? Um senhorzinho que se dizia ser pastor, pegou um texto lá do Antigo Testamento, e ele fez uma interpretação errada do texto do Antigo Testamento, fala assim, sai e adultera com ela. E ele entendeu aquilo ali como palavra de Deus. Ele saiu e adulterou, e o irmão da igreja concordou com o adultério do pastor com a esposa dele. Mas por causa de um erro de português, que na verdade era um texto, se eu não me engano, era Amós? Qual que era o texto que ele estava usando? Eu esqueci o texto agora. Oséias, texto de Oséias. Obrigado, Ara. Um texto de Oséias, onde ele diz, fala assim, você saiu e adulterou com ela, e adúltera, né? E adúltera. Ele, por causa do simples erro de português, resumindo, ele usou a palavra de Deus para que ele pudesse sair e cometer aquele ato. Então, irmãos, eu fico receoso. Eu fico receoso desses irmãos que usam textos bíblicos, justificativas, tudo, para mergulhar em alguns pecados e alguns desejos da carne. Portanto, vamos orar? Vamos orar, vamos tirar um tempo maior de oração, para que Deus traga o arrependimento. Eu quero que você ore agora, você vai curvar sua cabeça e você vai orar.